A graça e a paz, irmãos. Amém? Estão prontos? Estão empolgados? Somos igreja? Iluminados? Amém. Só vou abrir mais um pouquinho o boné aqui. Aí vai ter que... Aqui é um pouco avantajado. Queridos, quando a gente fala de ser luz, a luz, ela tem duas coisas interessantes sobre ela. Primeira coisa, a luz, ela é intrometida. A luz chega chegando, não é assim? Se você não é luz, intrometido, que chega, que você está devendo. Outra coisa que a luz a luz nunca é influenciada. A luz sempre influencia. Toda igreja que é luz, ela está influenciando aonde ela está plantada. Se não acontece ao contrário, ela não está sendo luz. Se ela não chega chegando, se ela não é notada, ela também não está fazendo papel de luz. Nós somos iluminados porque nós somos intrometidos. A gente chega chegando, amém? E a gente influencia. Tem muita gente com medo aí de dar uma reviravolta em relação ao cenário político, irmãos. A gente tem que ter medo de nada não, eles têm que ter medo da gente, não é? A gente fica assim, como vai ser, acho que você tem que pensar isso, como que vai ser nós em relação à igreja, é a gente que manda, é a gente que transforma, é a gente que chega, não tem medo nenhum, irmão, não tem medo de perseguição até seria bom, que a gente ia ver quem é quem no nosso meio, né? Seria bom ter um negócio assim, não seria, irmão? Vamos ver quem é quem aqui. Eu gostaria, de verdade. A pandemia já mostrou isso. Imagina uma perseguição assim, mas você está doido? Seria legal demais. Muito bom. Mateus 9,35. Porque a crise, ela serve para potencializar o que já está dentro de nós, não é verdade? Na crise, quem é fraco fica mais fraco e quem é forte fica mais forte, não é assim? A pandemia foi isso. Crente frouxo ficou mais frouxo, crente substância ficou mais substância ainda, não é verdade? Que seja assim conosco. Mateus 9, 35 ao 38. Todos acharam? E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus, obrigado por essa palavra. Me use nessa noite por misericórdia e graça, em nome de Jesus, amém. Queridos, a missão de Jesus é a missão da igreja. E eu quero começar afirmando que a continuidade da missão de Jesus só se dá pela ação da igreja. A igreja de Jesus existe para dar continuidade ao ministério de Cristo a nível de evangelização e discipulado. Deus tem uma missão para esse mundo, e os missiólogos chamam essa missão de Mission Dei, ou seja, a missão de Deus. E essa missão, ela começa com Deus e terminará com Deus. É Deus que realiza a missão de evangelização no mundo, porém Deus faz questão de usar a sua igreja para a realização da sua própria missão.
É por isso que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 20 e 21, que assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Os envio quem? Os 12 discípulos, que eram o número de 12 também para representar as 12 tribos de Israel, que por sua vez representava a totalidade do povo de Deus. É por isso que não é nenhum exagero dizer que quando Jesus enviou os discípulos, Ele também estava enviando a você e a mim. Todas as vezes que abraçamos o Evangelho de Cristo, sucessivamente também deveríamos abraçar a causa de Cristo. Isso significa que da mesma forma que Deus enviou o seu Filho, Jesus nos dá a missão de darmos continuidade à obra de evangelização através da grande comissão. E eu sei bem, que vocês da igreja Atos são uma igreja enviada por Deus. Eu sei que vocês da igreja Atos é uma igreja de missão. Vocês são uma igreja engajada com o trabalho de evangelização. Vocês da igreja Atos têm provado que vocês só não querem conhecer a Deus, mas também fazê-lo conhecido. Vocês da igreja Atos têm entendido claramente o que Deus espera especificamente de vocês como igreja local. Vocês da igreja Atos são pessoas que já entenderam que vocês não existem como igreja para ficar parados, inertes, diante a necessidade das pessoas de conhecerem a Cristo principalmente. Vocês como igreja local têm uma responsabilidade diante de Deus. Vocês como igreja local têm uma responsabilidade diante a cidade de vocês e diante as nações também. A visão de Deus é salvar o perdido. A sua estratégia para isso acontecer é a igreja. E o tempo oportuno é agora. É exatamente agora. Chegou a hora da igreja. Chegou o tempo da igreja. Porque nós como igreja local precisamos entender que a mais nobre das tarefas como salvos em Cristo é a evangelização. Sabe o que é evangelismo? Evangelismo é o culto a Deus que não acabou no culto de domingo. E eu quero muito, na exposição deste texto, destacar alguns pontos para despertar ainda mais a nossa responsabilidade como igreja local. Igreja a qual foi criada, enviada, edificada por Deus para ser um farol, prioritariamente nessa região. O verso 35 diz que percorria Jesus por todas as cidades e aldeias. A primeira característica dessa missão dada por Jesus aos discípulos e a nós é a ação. Jesus não era um pastor de gabinete, trancado o dia todo dentro do seu gabinete, curtindo um bom ar-condicionado e tomando café expresso. Jesus não era um crente que resumia sua caminhada cristã apenas em frequentar o templo uma vez por semana somente. Jesus saía e ia até onde as pessoas necessitadas estavam precisando do seu socorro. Missão é percorrer, missão é sair, missão é ir, missão é se mover. A igreja deve ser para o cristão o que o posto de gasolina é para o carro. O carro é conduzido até o posto somente para o abastecer, e depois de ser abastecido, ele segue viagem. A igreja local é o nosso posto de abastecimento,
para que após o culto a gente viva o nosso propósito lá de fora dessas quatro paredes, evangelizando, discipulando pessoas, cuidando de pessoas, abraçando pessoas, servindo pessoas, se alegrando com pessoas, sofrendo com os que sofrem. Não é possível alguém fazer missão enquanto preso na sua zona de conforto. Um dos meus pastores me disse assim: você podia caprichar um pouquinho mais no meu gabinete, hein, que está um ar-condicionado. Gabinete de pastor não pode ser muito confortável, senão ele não sai lá de dentro. Tem que ir para fora, tem que visitar pessoas. Você quer encontrar pastor, você vai no restaurante ou no shopping. Poucas vezes encontra os mesmos nos hospitais, nos cemitérios, nas favelas, nas vielas. Fé cristã e preguiça são duas coisas que não combinam. Em Mateus 28, que fala da grande comissão, lá diz assim: ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. O imperativo no texto não é o ide é um gerúndio, ou seja, enquanto nós estamos indo, enquanto estamos fazendo a obra, é que vem o imperativo: façam discípulos. Na mente de Jesus não é possível o exercício da missão através de alguém que esteja parado, através de alguém que esteja estacionado, frio, apático. Missão é sair, missão é ir atrás, é bater na porta, missão é avançar. E é isso que o texto está mostrando para nós que somos a igreja do Senhor. Jesus deixou o seu conforto, deixou a sua morada, foi enviado para a terra, e aqui ele percorreu todas as cidades e povoados. E Jesus não selecionava cidades, Jesus não fazia acepção de lugares. Já viu crente que chega e diz assim: pastor, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, abriu uma porta de emprego, olha que bênção, vou ganhar bem, nossa que bênção, e tem algo melhor ainda, o que? Lá só tem crente. Isso não é testemunho, isso é testemunho. Você tinha que estar dizendo: pastor, que bênção, Deus me abriu uma porta de emprego, e você não sabe da maior, lá não tem nenhum crente, pelo contrário, lá tem um satanista, lá tem um ateu, e o salário, acredita que eu vou evangelizar essas pessoas e Deus ainda vai usar o emprego para me pagar? Sabe por que Jesus não fazia acepção de lugares? Porque para Jesus, chamado e ministério se resume em o que faremos e para onde iremos. Onde tinha povo, onde tinha gente, onde tinha pessoas que ainda não tinham sido alcançadas, Jesus estava presente. Jesus fazia questão de ir, Jesus fazia questão de comparecer, de se aproximar. Queridos, onde tem gente não alcançada, a igreja tem a obrigação de também estar, seja perto ou seja longe. E segundo o texto que nós lemos, Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando, pregando e curando. Você que está aqui e é crente em Jesus, você que está aqui, que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, essas três práticas e experiências precisam ser vividas por você, enquanto você estiver indo.
Enquanto nós estivermos caminhando sobre o chão firme do Evangelho, essas três práticas, ensinar, pregar e curar, precisam nos acompanhar de alguma forma. Nós temos a responsabilidade sim, de ensinar o Evangelho, pregá-lo, e também levarmos cura para as pessoas que se encontram doentes na nossa sociedade. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é que tem a responsabilidade de anunciar esse Jesus que liberta, esse Jesus que sara, esse Jesus que cura? Nós que somos a igreja do Senhor Jesus presente na terra. A igreja é a esperança do mundo, a igreja é a esperança do Brasil. Não é o Lula, não é o Bolsonaro, é a igreja. A nossa esperança não pode estar nesses homens, eles passarão. Esses dois que eu citei, daqui a 30 anos é bem possível que eles não estejam mais entre a gente, eles passarão. Mas o que continua? A igreja do Senhor, a igreja de Jesus continua. Nós, igreja, somos a esperança desse país, a esperança dessa cidade. Nós somos. E no verso 36 está escrito: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E neste texto Jesus tem duas atitudes diante da multidão aflita. Primeiro ele vê, depois ele se compadece. Queridos, o maior desafio da igreja é exatamente isso: transformar a visão em ação. A igreja legítima de Jesus, o cristão legítimo, ele tem a tarefa também de enxergar o perdido, de enxergar o desesperado, de enxergar o necessitado e sentir compaixão por ele. Nada é mais triste do que um crente indiferente. Você sabia que a indiferença é pior do que o ódio? Porque o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. Porque se eu te odeio, eu te noto. Se eu te odeio, eu te percebo. Se eu te odeio, aonde você chegar, eu sinto que você chegou. A sua presença vai me incomodar porque eu te odeio. Mas se eu sou indiferente a você, não importa se você chegou ou não chegou, eu não te vejo. Eu não te sinto, eu não te percebo. E nós como cristãos, não odiamos o mundo, mas nós somos indiferentes. E ser indiferente é pior do que odiar. Um crente indiferente à dor das pessoas precisa urgentemente rever sua conversão, precisa urgentemente rever o seu nível de amor cristão. Quantas ovelhas aflitas existem, porque foram enganadas por um falso evangelho, e hoje se encontram desviadas, e hoje se encontram sem esperança. Quantas ovelhas aflitas por causa dos seus pecados. Quantas pessoas destinadas ao inferno em nossa volta, e às vezes nós fingimos não enxergá-las. Quantas ovelhas entre nós, vivendo suas crises de identidade, vivendo suas dores emocionais mais complexas, vivendo as doenças físicas mais horríveis possíveis. A igreja precisa ver e sentir amor por essas pessoas. Porque um cristão não existe somente para se reunir com outros crentes, cantar com outros crentes, orar
com outros crentes e depois do culto ir embora para casa, e assim viver egoístamente sua vida. Até mesmo porque o nível mais alto de egoísmo que existe é justamente alguém conhecer a pessoa de Jesus e não falar de Jesus para ninguém. Charles Spurgeon dizia que evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Você que encontrou o pão, você tem mostrado para outro miserável como você era, aonde você encontrou o pão. A igreja existe para anunciar o evangelho, anunciar o evangelho para os perdidos. Essa é a sua principal missão. Charles Spurgeon também dizia que todo crente, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Nós precisamos nos despertar urgentemente para a obra da evangelização. E compaixão aqui no texto é uma palavra tão forte, porque compaixão fala do sentimento mais profundo que um ser humano, que uma alma humana pode sentir pela desgraça do outro. Porque compaixão é você se colocar no lugar do outro. Compaixão é você sentir a dor do outro. Compaixão é abrir mão de si mesmo pelo próximo, mesmo sem você conhecer aquela pessoa intimamente. Querido, sabe o que é servir? Servir é tudo aquilo que você faz para alguém, não pensando em si mesmo. Qual foi a última vez que você fez algo por alguém que não tinha nada para te oferecer depois? Quando Jesus fez o diagnóstico do povo que sofria, o povo que carregava sobre si peso sem medida, Jesus não teve outra ação a não ser sentir compaixão por eles. E nessa hora, Jesus ele faz um clamor aos discípulos. Jesus pede para que eles orassem, para que Deus enviasse mais trabalhadores. Sabe qual é o mal da igreja? É que muita gente pensa que o trabalho de evangelizar, que o trabalho de ganhar almas, fazer missões, são tarefas para os pastores, para os missionários, para os obreiros apenas. Muita gente, ao saber da necessidade da igreja trabalhar mais do que já trabalha, não se coloca no lugar de um trabalhador. Quantos entre nós aqui até ora dizendo: Deus, envie trabalhadores, mas que eu não faça parte desses. Eis-me aqui, mas envie ele ali. Eis-me aqui, mas não conte comigo. Você já reparou que poucas são as vezes que a gente deseja ser a resposta do que a gente ora? Você sabe o que é oração? Você sabe o que é oração matinal? Sabe o que significa orar pela manhã? É você combinar com Deus aquilo que vocês dois vão fazer juntos durante o dia. Você já se propôs a ser uma dupla dinâmica com Deus? Você já orou dizendo assim: Deus, me encaixe na sua agenda para fazer aquilo que o Senhor pretende fazer nesse dia no mundo? Já observou que a gente ora a Deus pedindo para Deus varrer toda a corrupção, toda a miséria, todo o pecado da nossa nação, mas a gente nunca ora se dispondo a ser a vassoura?
O próprio Jesus está dizendo aqui no texto: a seara é grande. Vamos trocar essa palavra. Jesus está dizendo no texto: Lagoa Santa é grande. A seara é grande, e por isso exige muitos trabalhadores, e nós não podemos fazer vistas grossas para isso. Quantos de nós se incluem para receber as bênçãos do Evangelho como filhos de Deus, mas autos se excluem do trabalho de evangelização que o Evangelho propõe? Crentes entre nós que estão vivendo a antibíblica vontade de ver a terra arada sem pôr as mãos no arado. Porque servir a Deus na obra de evangelização não é uma questão de desejo, não é uma questão de oportunidade ou decisão pessoal, mas sim de obediência. Quando alguém me pergunta como foi a minha experiência em relação ao meu chamado, a minha experiência foi muito simples. Deus mandou e eu fui. Não teve bola de fogo dentro do meu quarto, não teve anjo, não teve a senhorinha do coque me entregando uma profecia, e não que eu desvalorize isso. Ele mandou e eu fui. Não adiantará muita coisa a igreja Atos desenvolver a sua personalidade, desenvolver sua identidade, desenvolver sua maturidade, desenvolver sua estrutura e perder a sua finalidade. Jesus avalia essa expansão da seara, sabendo que as pessoas que ele compraria com seu precioso sangue seriam pessoas de todas as línguas, de todas as tribos, raças e nações. Quem aqui deseja que Jesus volte? Quem deseja? Ele não voltará enquanto o evangelho não for pregado em todas as nações. Você que não evangeliza está atrasando a volta de Cristo. O nosso trabalho é grande. O campo missionário é imenso. E nós, como igreja, não podemos perder tempo negligenciando essa tarefa. Sabe o que Jesus diz aqui no texto? Em relação ao exemplo de uma plantação, que essa plantação, ela já está pronta para ser colhida. Deixa eu te provar que os frutos já estão maduros. A igreja que eu pastoreio trabalha, né, pastor Frank, com encontro com Deus. Tem muito tempo. O encontro com Deus são pessoas que pagam para serem evangelizadas. O campo está maduro. As pessoas pagam para serem evangelizadas. Na pandemia, o que as pessoas mais procuravam nas redes sociais era em relação ao evangelho, uma palavra de consolo, uma canção que pudesse acalmá-las. Jesus já pagou o preço da redenção pelos perdidos e deixou com a igreja a tarefa de anunciar essa redenção feita por Jesus. Só a igreja tem autoridade para ganhar aqueles que Jesus já morreu por elas. E a minha pergunta neste primeiro dia de conferência é: nós estamos de fato comprometidos com a grande comissão? Nós estamos de fato preocupados com a salvação, sequer dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos? Deixa eu te dizer uma coisa:
Você concorda comigo, se Jesus voltar nessa noite de hoje, muitos dos seus familiares irão para o inferno? Como você consegue dormir sabendo que, se Jesus voltar, os seus pais irão para o inferno? Os seus irmãos, talvez os seus filhos. Como você consegue dormir? Nós somos de fato uma igreja preocupada com a aflição das pessoas. Nós somos de fato uma igreja preocupada com aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. O nome da nossa igreja em Belo Horizonte é Batista Anunciar. Foi um nome escolhido para expressar o propósito para o qual Deus nos permitiu existir na nossa região, na nossa cidade. A igreja não tem outra coisa para fazer a não ser anunciar o Evangelho. A igreja de vocês aqui também carrega um nome muito sugestivo e muito desafiador. Os atos da igreja de vocês precisam envolver trabalho, precisam envolver ação, precisam envolver amor, compaixão o tempo todo. Foi Jesus que disse no texto que lemos que os trabalhadores para a seara são poucos. Jesus não disse que poucos são os pastores, Jesus não disse que poucos são os diáconos, Jesus não disse que poucos são os missionários, Jesus não disse que poucos são os músicos, Jesus disse que poucos são os trabalhadores. Todo crente foi chamado para trabalhar diante de um campo que os frutos já estão maduros para a colheita. Queridos, Jesus, enquanto estava na cruz, sabe o que Jesus estava fazendo na cruz, por nós, igreja? Ele estava abaixando o galho da árvore para a gente, só para a gente esticar a mão e pegar o fruto. O trabalho difícil ele fez, deixou tudo pronto. É só a gente colher, desejarmos ardentemente por conversão de pessoas. Eu converso muito com o pastor Itamar, quase todos os dias, e eu sei que o pastor Itamar, ele é muito grato a Deus, por todas as pessoas que vieram para cá, de outras igrejas, que se sentiram direcionadas e vieram para cá, pessoas que escolheram congregar na igreja Atos. Quem aqui veio de outra congregação? Levante sua mão. Amém. Glória a Deus por sua vida, louvado seja o Senhor por sua vida. Você é um presente que Deus enviou para essa igreja. Mas a forma mais correta da igreja crescer não é por transferência, é por conversões. A igreja cresce de verdade debaixo d'água, ou seja, é através do batismo de pessoas que verdadeiramente se renderam ao senhorio de Cristo. Então um pastor, para saber se a igreja dele está crescendo, ele não tem que contar o número de pessoas que está no culto no domingo à noite, ele tem que contar o número de pessoas que foram batizadas durante o ano. É assim que se conta, para saber o crescimento da igreja. Mas, querendo entrar no capítulo 10 de Mateus, aqui está escrito: tendo Jesus chamado os 12, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Essa mesma autoridade está sobre você. Mas nós temos que estar dispostos a usar essa autoridade. Deus derramou poder sobre a igreja para que ela possa saquear o inferno e povoar os céus.
Eu estou aqui hoje para que Deus me use para despertar todos vocês para a obra da evangelização. Porque a igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. O diabo, sabendo que o seu fim está próximo, ele está investindo tudo o que tem para corromper valores, para desviar pessoas do caminho do evangelho, destruir famílias, distrair os crentes através de prazeres e vaidades terrenas, porque ele sabe que o fim dele se aproxima. E a igreja não pode ficar intimidada, acovardada diante desse mundo que só piora. Eu creio que as coisas estão piorando no nosso país, com um propósito. O propósito de Deus nos dá a oportunidade de sermos luz. A igreja de vocês tem uma veia evangelística muito forte. Eu sei que vocês são uma igreja evangelística. Vocês têm como ferramenta evangelística os impactos. Vocês têm como ferramenta evangelística as células. Mês passado, vocês tiveram uma ação junto com as crianças, ensinando as crianças a evangelizar. Vocês têm como ferramenta evangelística as ações sociais e plantações de novas igrejas. Deus tem iluminado vocês. E Deus tem iluminado vocês para que vocês possam ganhar mais e mais pessoas para a glória dEle. Vocês precisam se envolver com a grande comissão. Esse é o papel da igreja. E eu quero que vocês leiam comigo, para terminar, Atos 17:6. Todos acharam? Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Eles estão testemunhando de um povo que eram tão iluminados, tão cheios de Deus, tão cheios de autoridade, tão convictos da obra de evangelização, que eles diziam assim: esse povo veio trazer tumulto, tumulto santo, mas veio trazer tumulto. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei se eu vou voltar aqui mais, eu não sei se alguns de vocês vão concordar comigo, mas vocês têm problema aqui com estacionamento, vocês estão provocando um tumulto. Eu acho que Deus gosta disso. Alguns vizinhos reclamam do som. Eu acho que Deus gosta disso. Uma igreja que chega num lugar e ninguém sabe que ela chegou. Ninguém sabe. Eu me lembro, no início da minha conversão, a Igreja Batista da Lagoinha fez um evento. Eu acho que esse evento, ele ainda existe lá, que é um evento de missões, Desperta Igreja. Eu acho que ainda tem. E eu lembro que a Lagoinha fez esse evento, e esse evento encheu tanto, que no último dia do evento, o prefeito da cidade perguntou se o pastor Márcio podia cancelar o evento, porque esse evento estava trazendo congestionamento em Belo Horizonte. Ele falou: tá me atrapalhando, tem muita gente reclamando, o seu evento está atrapalhando o transitar das pessoas. Uma igreja que avacalha o negócio.
porque ela se movimenta. E tomara que vocês estejam me entendendo. Tomara que vocês estejam me entendendo. A gente tem que causar mesmo, gente. Porque sabe uma coisa que às vezes assim, às vezes não, quase todos os dias eu fico pensando, se a Igreja Batista anunciar, fechar amanhã, daqui uma semana, será que ela vai fazer falta? Será que as pessoas vão dizer assim, como que a gente vai viver agora? O que a gente vai fazer agora? Será que elas vão dizer isso? Então ser iluminado é chegar chegando, é fazer a diferença. Eu estou ficando mais à vontade, né? Já é quinta ou sexta vez que eu prego aqui, então a gente vai ficando mais boca dura. Mas a gente está aqui para botar o pau para quebrar, irmãos. A gente está aqui para causar mesmo, alguma coisa tem que acontecer, o pau tem que quebrar. As pessoas têm que passar aqui em frente e pensar assim, essa igreja não fecha. Toda hora tem gente entrando, saindo. Será que estão distribuindo dinheiro aí dentro? As pessoas dizem assim, o que esse povo faz de madrugada nessa igreja? Eu vou lá vendo, chegar aqui, ter 100 adolescentes fazendo vigília. Já pensou no negócio desse? Adolescente fazendo vigília Imagine só no carnaval as pessoas dizendo assim, será que essa igreja está fazendo algum baile ali? Chegar aqui, ter 200 jovens aqui em jejum pela nação durante o carnaval, e isso começar a chamar a atenção das pessoas. Você já pensou essa igreja se tornar a igreja que não são vocês que vão atrás dos políticos dessa cidade, mas eles que vão aqui dizendo assim, a gente está precisando da ajuda de vocês, tem uma escola ali que os alunos estão dando trabalho demais, eu acho que vocês vão ter que entrar nessa com a gente. Já parou para pensar numa coisa dessa? Você já parou para pensar nas empresas aqui, os empresários procurar a igreja dizendo assim, meus funcionários lá tá tudo com problema com a esposa, tem como vocês entrar ajudando, dá uma moral, dá uma direção? Já pensou nisso? Porque eu entendo que ser iluminado é isso. A igreja às vezes é sal dentro do saleiro, né? Fica salgando a si mesmo. O sal, para colocar sabor, ele tem que ser jogado para fora. Eu vim aqui dizer que Deus quer jogar vocês para fora. Para fora. Os cultos aqui são tremendos, mas a gente não pode ficar, irmão, pode ser sincero, culto de domingo à noite é o nosso recreio. É o nosso recreio. Mas daqui a pouco o sinal bate, a gente tem que voltar para a sala de aula e fazer a nossa tarefa direitinho. Qual que é a tarefa da igreja? Proclamar o evangelho, anunciar o evangelho, ser como a igreja de Atos, aquela igreja primitiva, que de uma vez batizava 3.000 pessoas. E Pedro pregou, eu acho lindo demais, né? Que a gente faz apelo, né? Pedro pregava, o povo que fazia o apelo. E o que a gente tem que fazer? E eu sonho com esse dia, que isso aconteça nas nossas igrejas. Então você que entende que você precisa ser mais iluminado do que você já é, que você pode impactar, invadir esse sistema sendo luz, fique de pé. Você que quer ser igreja de fato, igreja de verdade, irmão, sangue no olho, gente apaixonada, gente que dorme pensando em pessoas, que acorda pensando em pessoas. Aleluia, levante suas mãos e comece a dizer para o Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus, venha sobre nós, manifeste o poder sobre nós.
manifeste graça sobre nós. Derrame da tua unção sobre nós, o teu Espírito, Senhor. Essa é sem dúvida uma das músicas mais perigosas a serem cantadas. João capítulo 21 diz que Jesus vai até Pedro, e a Bíblia diz que Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Ele disse: eu te amo. Aí Jesus disse: então vai fazer o que eu te mandei fazer. Pedro, você me ama? Te amo, Jesus. Vai fazer o que eu te mandei fazer. Pedro, você me ama? Amo. Vai fazer o que eu te mandei fazer. Eu não te chamei, Pedro, para ser pescador de peixe. Eu te chamei para ser pescador de homens. Eu não te chamei para ter uma rede nas mãos e lançar no mar. Eu te chamei para que você se torne uma rede nas minhas mãos. A pergunta é: você me ama? Te amo, Jesus. Então vai fazer o que eu te mandei fazer. Vai fazer aquilo pelo qual eu te libertei. Vai fazer aquilo pelo qual eu te chamei. A igreja é uma cidade acesa em cima do monte. Nós somos esse foco de luz numa cidade que está em trevas. Nós somos resposta de Deus para essa geração.
pastor, mas eu sei tão pouco. O seu pouco é muito para quem não sabe nada. Nós temos o remédio de Deus que cura esse mundo. Igreja Atos, essa é a nossa chance, essa é a nossa oportunidade. Nós não vamos deixar passar o mover de Deus entre nós. Se ninguém quer mais, nós queremos. Se ninguém vai mais, nós vamos. Se ninguém pregar mais, nós pregaremos até perder a voz. Porque nós cremos no poder do Evangelho, e essa cidade será lavada pelo sangue de Jesus. Nós vamos marcar essa cidade de vermelho. O sangue do Cordeiro vai lavar cada família, vai lavar cada casa, cada rua, cada viela. O sangue do Cordeiro vai fazer. Agora preste atenção. Nós aprendemos aqui que a nossa tarefa é continuar aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. A nossa responsabilidade é darmos continuidade àquilo que Ele começou a fazer e àquilo que Ele começou a ensinar. Que a nossa responsabilidade nessa noite seja alargada, e que você entenda que não é à toa que você está no trabalho que você está. Não é à toa que você nasceu na família que você nasceu. Não é à toa que você tem os vínculos que você tem. Deus te plantou ali para ser luz naquele lugar. Deus te plantou ali para ser resposta naquele lugar. Não fique preocupado em falar algo. Ele vai colocar as palavras nos seus lábios. É para isso que Ele te ungiu. A unção veio sobre você para ir em lugares que sem unção você não iria, para falar coisas que sem unção você não falaria, e para viver coisas que sem unção você não viveria. Ele te ungiu, Ele te capacitou para isso. Preste atenção. Nós só temos uma chance. Nós não acreditamos na reencarnação. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Nós somos os pregadores desse tempo. Eu tenho dito aqui constantemente, vocês são testemunhas. Essa reunião aqui é a reunião dos pastores dessa cidade. O que marca uma igreja não são quantas pessoas que se assentam nas suas cadeiras. A força de uma igreja está em quantas pessoas se levantam para servir. Qual é o número das pessoas que se levantam para servir? Nós somos os pastores dessa cidade. E se alguém perguntar quem é o pastor da igreja Atos, vai dizer: sou eu. Nós somos os pastores dessa cidade. Preste atenção. Jesus está confiando essa cidade nas nossas mãos. Esse é o tempo, preste atenção no que eu estou te falando. Jesus esses dias me falou, eu compartilhei isso com o Leno. Jesus falou comigo: pastoreia a cidade. Pastoreia a cidade. Nós não temos condições nenhuma de fazer isso, mas nós temos uma palavra. E é nessa palavra que nós nos movemos. Irmãos, Deus está movendo as coisas. Deus está fazendo as coisas. O céu está correspondendo. Nós queremos fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa oportunidade. Levante as suas mãos como se você fosse receber alguma coisa. Todo espírito de medo, nós te repreendemos no nome de Jesus. Desperte o dom que é em ti, que foi dado através da imposição das mãos. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não nos tem dado espírito de medo, mas Ele tem nos dado espírito de ousadia. O que te impede de viver o que Jesus te chamou é o medo. O que te impede de viver o que Jesus te chamou é o receio de não dar certo. Mas Ele te deu o espírito de ousadia. E é nesse espírito que nós estamos aqui. É nesse espírito que nós estamos de pé. É nesse espírito que nós proclamamos o Evangelho. E Deus cooperava com os apóstolos. Deus cooperava com os sinais, prodígios e maravilhas. Preste atenção: sinais, prodígios e maravilhas. Você vai pregar.
Deus vai confirmar a sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Você vai falar do Evangelho, Ele vai confirmar a sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Nós teremos testemunhos poderosos disso. Você vai ver Jesus curando câncer na sua frente. Você vai ver Jesus curando pessoas diante de você. Lá na sua célula, você vai ver pessoas se dobrando diante do Cordeiro de Deus. É o poder de Deus quem faz. A pergunta é: através de quem Ele vai fazer? Qual é a ferramenta? Aonde estão os pés que Ele vai usar para poder ir? Aonde estão as mãos que Ele vai usar para poder curar? Aonde está a boca que Ele vai usar para poder orar? Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Vamos declarar essa verdade mais uma vez. Eu irei aonde o Senhor quer que eu vá. Declara essa verdade, vamos lá. Aleluia, aleluia. Eu irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Eu irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Eu irei onde queres. Na repartição pública, na família. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Preste atenção. Se Deus fez você conhecedor de um problema, é porque Ele quer que você seja parte da solução daquele problema. Se uma pessoa chegar perto de você e dizer eu estou doente, é porque Jesus quer que você ore por aquela pessoa. Você vai dizer para ela: eu vou orar por você. E Deus vai confirmar a palavra dele através de sinais, prodígios e maravilhas. Nós temos a unção do alto, nós temos o poder do céu. Nós não vamos desperdiçar a nossa oportunidade, amém, gente? Porque você é resposta da oração de pessoas que estão agora pensando: eu vou tirar minha vida. Existem pessoas agora que estão dentro do quarto gritando, dizendo: Deus, manda alguém aqui. Manda alguém todos os dias. Todos os dias do seu lado, no ônibus, no trabalho, existe alguém que está pensando em desistir da vida. Todos os dias tem alguém que pega uma caixa de remédio e pensa: eu vou me matar. Ou pega uma corda e pensa: eu vou me enforcar. Mas quando o Filho de Deus decide se manifestar, aquele que ia morrer não morre mais. Aquele que iria se suicidar não suicida mais. Aquele que iria se matar não se mata mais. Porque um Filho de Deus decidiu se manifestar. Que esse seja o nosso tempo. O tempo dos filhos de Deus se manifestarem. Porque há uma grande expectativa quanto a isso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Vai pipocar gente nesse lugar. Vai pipocar gente nesse lugar. Teremos batismos mais do que 3 por ano. Pessoas vão nascer de novo. Famílias serão restauradas. Isso tudo através da sua vida, através da sua casa, através do seu coração. Eu creio. Você crê? Amém. Quantos foram abençoados? Aleluia. Esse é o primeiro dia. Já deu uma apertada. Vai voltar mais. Vai ou não vai, Leno, gente? Vai, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom.
Gente, você que nos visita hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande te receber. Hoje nós não temos as mesmas dinâmicas do culto de domingo, mas seja muito bem-vindo. Será uma alegria também receber você aqui aos domingos, ou talvez em uma das nossas células. Segunda-feira que vem, às 19h30, nós estaremos aqui. Vai estar conosco o pastor Igor Miguel. Vai ser um tempo poderoso do Senhor também. Não fique de fora, se comprometa. As células que acontecem na segunda-feira estão acontecendo outros dias da semana, exatamente para que os irmãos estejam aqui toda segunda-feira, e tem sido um tempo assim precioso. Deus tem, como diz o Jorge, nós estamos saindo com o tanque cheio, né, Jorge? Todo culto o Jorge fala assim: pastor, estou indo embora com o tanque cheio. E ontem acabou o culto e falou assim: Carol, vamos porque eu tenho que encher o tanque. Eu falei: mas peraí, não, o meu tanque está cheio, pastor, eu tenho que encher o tanque do carro. Eu falei: está explicado. Aleluia, Deus é bom. Pastor Leno, muito obrigado mais uma vez aí pelo seu coração, a sua disposição, em nome de Jesus. Rodrigo, vem cá orar por nós, varão, nos abençoar, em nome de Jesus. Irmãos, no final do culto, nós temos ali uma cantina, uma coxinha poderosa, acredite em mim. É para quem tem fé. Quem não tem fé não atrapalha as coisas dos outros, não. Essa coxinha não engorda. Gente, a coxinha não engorda. O açaí, gente, tudo que você come na igreja, o efeito é reverso. Olha aqui para mim. Olha aqui para o Rodrigo. Olha aqui. Vem cá, Serginho. Vem cá. Serginho é o camarada que mais come nessa cantina. Cadê, Serginho? Faz músculo aí para todo mundo. Aí, gente. Não engorda nada, não. Só você, Serginho. Só o Serginho. Esses meninos aqui não comem nada na cantina, não. Eles comem só fora. No final do culto tem cantina. Tem a coxinha. Quem já comeu dessa coxinha sabe como que é poderosa. O que você menos encontra é massa. Tem um recheio poderoso, tem um refri, tem açaí. Passe lá. Nos abençoe também. Durante a semana, as nossas células. E domingo, 10 da manhã, 18 horas, estaremos aqui. Vai ser um tempo poderoso. Você que não nos segue nas redes sociais, entra aí agora no seu Instagram, segue lá, Atos Igreja, e no YouTube também. Essa mensagem do Leno hoje vai subir para o YouTube durante a semana. Vai ser bênção demais. Aleluia, vamos orar. Já despede o povo com a bênção. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de aprendermos mais sobre a nossa vocação. Confirma no Senhor, através dos teus sinais, prodígios e maravilhas, que nós viemos a ter testemunhos 1000, assim como foi pregado aqui. Nós queremos sim, Senhor, levar os teus sinais. Nós queremos que o nosso rosto resplandeça, que onde quer que nós estejamos, que a tua presença se manifeste, que a tua glória esteja sobre nós constantemente. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vá na paz, vá na bênção, vai viver a melhor semana da sua vida.